Olá, meus amores e minhas amoras. Então, eu ontem já não vim aqui para fazer o update do meu diário de bordo, porque estou com esta gripalhada e isto a mandou-me um bocadinho abaixo. E eu ainda fui a uma loja para ver se encontrava alguma roupa quente, mas depois não estava a encontrar nada e depois fui até ao Colombo e depois era uma loucura por causa do Black Friday, imensa gente, e depois já não tive paciência e vim-me embora. E estava assim um bocadito quebradita. Depois, entretanto, à noite fui fazer hemodiálise e quando cheguei à clínica tive a notícia do falecimento de uma pessoa que fazia hemodiálise à minha frente e nós ligamos-nos mais a algumas pessoas, não é? A clínica tem imensa gente e nós conhecemos algumas pessoas melhor do que outras e outras nós só cumprimentamos bom dia, boa tarde, e há outras a quem nos ligamos mais profundamente e nós tínhamos assim aquele grupinho, não é? Que nós, mesmo aquelas que ficam mais perto de nós, há sempre aquelas com quem nós criamos mais ligação e então criamos assim uma grupeta, como nós costumamos dizer, é a grupeta. e, e essa pessoa fazia parte da minha grupeta. E pronto, a semana passada ela já não estava bem, já fez hemodiálise, houve ali o segunda, quarta e sexta, os 3 dias que ela fez com oxigênio. E depois, na sexta-feira da semana passada, ela foi internada. E ao que parece, ela terá falecido já no início desta semana, mas só ontem é que eu soube, só ontem é que me disseram. E então eu que já estava um bocado quebrada e um bocado frustrada por não ter conseguido comprar as coisas que eu queria comprar, nem cumprir o objetivo do dia, porque não consegui. Então levar com esta notícia deixou-me completamente de rastos. E, e pronto, eu estou naquela clínica há sensivelmente 10 anos e daquelas pessoas com quem eu criei laços e algum tipo de relacionamento, de amizade, eu posso dizer que nestes 10 anos esta já foi a quinta pessoa que faleceu. Só daquelas pessoas que faziam parte da minha grupeta. E a notícia do falecimento da Esmeralda, a Esmeralda era uma pessoa, ela tinha 60 e poucos anos, mas tinha um ar muito jovem, sempre muito alegre, muito bem disposta, sempre a rir, nós ríamos, dizíamos disparates e estávamos sempre na galhofa, como se costuma dizer. E pronto, a notícia do falecimento dela fez-me fazer esta retrospectiva pelas 5 pessoas que eu já perdi ali e lembrei-me da situação de uma pessoa que era o Miguel, que também era da minha grupeta. A grupeta é assim mesmo, pronto, numas alturas há pessoas que saem, que se vão embora, ou porque são transplantadas, ou porque vão para outros sítios, viver para outros sítios e são transferidos para outras clínicas, ou por algum motivo deixam de lá estar e depois vêm outras pessoas novas que com o mesmo espírito se integram novamente na grupeta e há outras que são mais residentes, como eu, o Sr. Carlos e mais um ou outro que lá está há mais tempo, que vai acolhendo e vai também ligando e desligando das pessoas ao longo do tempo, que vão indo e vindo, entrando e saindo e essas coisas assim. E fez-me recordar cada uma dessas 5 pessoas que, em alguma altura, de alguma forma, foram importantes para mim. E o Miguel era um rapaz da nossa grupeta aqui há uns anos
e o Miguel tinha cancro do fígado. E no início, quando o cancro ainda era pequenino, quando estava na fase inicial, o Miguel foi proposto para transplante duplo de rim e de fígado ao mesmo tempo, no Hospital Universitário de Coimbra, porque é uma das referências de transplantação do país. Mas o dador do Miguel tinha que ser dador de cadáver, porque uma pessoa não pode viver sem o fígado e o que era indicado para o Miguel era efetivamente a substituição total do fígado dele pelo fígado do dador. Então o Miguel entrou numa lista de espera e o Miguel esperou e nunca apareceu um dador compatível com o Miguel. Portanto, o Miguel nunca chegou a ser transplantado e, entretanto, o cancro do fígado do Miguel começou-se a desenvolver, não é? E o Miguel começou a fazer um tipo de quimioterapia bastante doloroso e bastante agressivo, em que tinham que lhe introduzir um catéter pela barriga até ao fígado e depois era tipo uma canânula em que depois libertavam uma gotinha de quimioterapia pura diretamente no local do tumor do fígado. E aquilo dava-lhe muito mal-estar, muitos efeitos secundários, muitas dores. E o Miguel, nos últimos tempos, já ia dopado fazer hemodiálise para a clínica. Levavam-no, não é? Os bombeiros. E ele ia completamente dopado de morfina. E o Miguel via que não havia solução, que ninguém lhe estava a dar a resposta para lhe solucionar o problema. Então o Miguel arranjou uma viagem, uma ida à Suíça, em que ele dizia que ia visitar uns amigos, que ia ter com uns amigos que estavam na Suíça e que ia lá passar férias. Mas os dias antes do Miguel ir, o Miguel assim, baixinho, assim, tipo segredo, numa confidência ali só, ali para as pessoas da grupeta, o Miguel confessou que efetivamente ele tinha amigos na Suíça e que ia lá ter com eles, mas que o objetivo principal era porque ele ia fazer um tratamento que existia na Suíça e que não havia cá em Portugal. E nunca ninguém soube que tratamento foi esse que o Miguel foi fazer à Suíça. Porque o Miguel não partilhou isso com os médicos e nem partilhou isso connosco. Ele apenas partilhou isso nos últimos dias antes de ir, assim muito em segredo, muito em cumplicidade, ali com 2 ou 3 pessoas do grupinho e pronto. E depois nunca ninguém percebeu que tratamento efetivamente é que o Miguel foi fazer à Suíça. Mas o Miguel, quando voltou para Portugal, pouco tempo depois, o Miguel faleceu. E eu estou a organizar a minha ida à Alemanha já há praticamente um ano e finalmente consegui ter os meios, consegui-me organizar minimamente e estruturar. Chegou a altura, não é, em que tenho as coisas orientadas todas mesmo para ir já. E tudo isto ontem veio ao de cima com a notícia do falecimento da Esmeralda. E eu acho que ontem e hoje, pela primeira vez ontem, eu comecei a duvidar desta minha viagem. Comecei a ficar super ansiosa e pela primeira vez eu sinto que não tenho tanta certeza daquilo que eu vou fazer e tenho medo. Pela primeira vez ontem eu senti
efetivamente que estou cheia de medo. Porque até agora eu tenho estado muito positiva, com muita certeza, porque tenho pesado muito bem nos pratos da balança o tratamento que se faz na Alemanha e as consequências que daí podem advir comparativamente com os tratamentos que tenho feito cá e com as respostas que me têm dado cá, que não me têm solucionado nada e que a situação só se tem agravado lentamente e que há um diálogo, não é? Quer da minha nefrologista, quer da minha oncologista, a partir de um determinado momento começou a haver um diálogo do género, mas em 2020 nós não tínhamos esta expectativa, portanto já passaram 3 anos, mesmo assim é um prognóstico muito bom, não é? Portanto, em termos de média, não é? Em termos de percentagem, de probabilidade, o facto de eu estar ainda viva é uma celebração. Claro que eu celebro o facto de estar viva todos os dias, cada vez que acordo, cada vez que olho para o céu e vejo o sol, ou vejo o céu cinzento com chuva, ou seja o que for, eu dou graças a Deus por estar viva. Mas são diálogos de que efetivamente a medicina alopática não tem resposta e que quando a medicina alopática não tem resposta, responde assim desta maneira, de que estatisticamente eu sou um caso de sucesso. E sinceramente eu não me sinto um caso de sucesso at all, de forma alguma. Ok? Portanto, e é precisamente por eu não me sentir um caso de sucesso com as respostas que a medicina alopática me tem dado, que eu tenho procurado outro tipo de respostas alternativas, se bem que eu não gosto deste termo, desta palavra alternativas, porque não deveriam ser alternativas. Deveriam ser inclusivas, deviam ser conjugadas com a medicina alopática e não são. Inclusivamente há rivalidades e guerras entre elas e desentendimentos em que uns dizem uma coisa, outros dizem outra, e a pessoa que está no meio e que precisa fica maluca com isto tudo. E precisamente por causa da medicina alopática não me ter dado estas respostas, em todos os sítios que eu percorri, onde iniciou foi no Hospital Santa Maria, a seguir me mandaram para o IPO de Lisboa, onde não me responderam, onde olharam para mim porque não há protocolo para tratamento do cancro, seja qual for o cancro, para pessoas que fazem hemodiálise, porque as pessoas que fazem hemodiálise, o corpo das pessoas que faz hemodiálise é um corpo que processa os alimentos, os medicamentos, os tratamentos, tem um metabolismo diferente do corpo de outra pessoa que não faz hemodiálise. E eles não sabem gerir isso. Isto parece assim uma coisa assim de dane-me leve, mas na realidade, a verdade é que eles não sabem lidar com isso. Eles não sabem lidar com isso. E não existem protocolos para pessoas que passam por um processo oncológico e que fazem hemodiálise. Inclusive é o próprio Champalimau que eu recorri após o IPO não me ter dado resposta. Disse-me, acho que foi o sítio mesmo que me disse diretamente, não, nós não tratamos pessoas que fazemos hemodiálise porque não há protocolos para pessoas que fazem hemodiálise. Eu fiquei super espantada e a minha resposta foi, então, mas ó doutor, vocês não são um dos maiores, ou mesmo o maior centro de investigação do cancro e do cancro da mama europeu? Então eu sou um ótimo caso de estudo para vocês. E ele disse, pura e simplesmente,
que o Centro Champalimau não assumia essa responsabilidade e que não tinha resposta para pessoas que faziam hemodiálise, porque não havia protocolo para pessoas doentes oncológicas que façam hemodiálise. Espantou-me muito, por acaso, a resposta do Champalimau e a minha recorrência à Luz, onde a minha médica fazia parte, e acho que ainda faz parte, de alguns estudos europeus de investigação do cancro. Introduziu-me ali numa certa altura, o ano passado, ou há 2 anos, em 2021, a um tipo de medicação diferente que já se usa nos outros hospitais comuns também, mas que não é assim muito típica, não é a primeira escolha, digamos assim, mas que já se usa, pronto, e ela aplicou a mim, e que porque ainda está numa fase muito embrionária, ainda está numa fase inicial, e então eu entrei para uma espécie de estudo que foi inclusive financiado a ela e ao Hospital da Luz, para que eu pudesse ter entrado nessa espécie de estudo relacionado com esse medicamento. E então eu ia lá regularmente ter consultas com ela, ela tirava-me fotografias à mama para fazer um portfólio de desempenho e evolução da cura da mama, e efetivamente, pronto, fez-se esse registro todo, escrito, visual, com fotografias que ela tirava no telemóvel, e depois mais uma série de papelada que eu tive que assinar e assumir e dar autorizações e gravações também de voz, de tipo entrevista que ela fez comigo e essa coisa toda, e tudo isso serviu e entrou para o estudo onde ela estava inserida. Pronto. Depois o estudo acabou o tratamento. Não interessava mais se eu precisava de continuar com o tratamento ou não. O estudo acabou o tratamento. E aí comecei a fazer quimioterapia convencional, que não era de todo adequada a mim, porque o meu metabolismo não é o mesmo do metabolismo de uma pessoa que não faz hemodiálise. E temos andado assim, de quimioterapia agora vamos experimentar esta, para quimioterapia agora vamos experimentar aquela, depois faz análises, não tens glóbulos brancos nem plaquetas suficientes, então esta semana não fazes. E a realidade é que isto tem vindo a crescer e a ter uma expressão cada vez mais robusta, cada vez mais sólida, cada vez mais... Parece uma pedra. Parece um pedregulho imenso que eu tenho aqui no peito. E tudo isto me fez chegar a um ponto de saturação e, de facto, há um ano que eu não estava assim numa situação tão agressiva e grave como estou hoje, um ano depois. E então comecei a estruturar esta minha viagem à Alemanha como forma de, seja quais forem os efeitos secundários que este tratamento na Alemanha tiverem, efetivamente os tratamentos que eu estou a fazer e que também não estão a resultar cá em Portugal, também têm efeitos secundários brutais. Uns são mais expressivos, não é? Em termos de cair o cabelo, levantarem as unhas, vomitar, aquelas coisas que vocês já tipicamente conhecem. Outros não são tão expressivos porque não provocam essas reações assim violentas no organismo à partida, mas depois destroem-te uma série de células que são essenciais à tua vida e destroem-te completamente os glóbulos vermelhos e as plaquetas e os glóbulos brancos. O teu sangue fica tipo água, ficas com um cansaço extremo que nem tu própria sabes como é que te aguentas em pé. E isso é uma coisa que não se sente nem se expressa assim tão violentamente como os vômitos e as convulsões e aquelas coisas todas e as dores no corpo, mas que efetivamente está-te a destruir por dentro. Portanto, tudo isso foi um pesar dos pratos da balança de um lado e do outro e optar por esta viagem à Alemanha.
Mas efetivamente, ao lembrar-me daquelas pessoas, minhas amigas, queridas do meu coração ali, que faziam parte, umas numa altura, outras noutra, da grupeta, não é? Fez com que eu ficasse completamente abatida e passei o tratamento praticamente todo a chorar. E hoje de manhã ainda estou um bocado moída. Pronto. E é esta a minha atualização que eu tenho para vocês hoje. Talvez amanhã já esteja um bocadinho melhor. Por outro lado, isto também foi bom, refletir sobre estas coisas, porque fez-me pensar que se calhar antes de ir para a Alemanha eu tenho que estruturar outras coisas que ainda não tinha pensado estruturar já, pelo menos. E que se calhar vou ter que organizar e deixar tudo direitinho e arrumadinho, não é? Deixar a casinha arrumada e tudo arrumadinho e preparado para o que der e vier. Para o que der e vier a seguir. Ok? Então, um beijinho para vocês. Um resto de bom fim de semana para vocês. Eu vou-vos atualizar. Beijinhos.